Oi, eu sou Luísa, do Instagram plop.champanhe, e eu sou especialista em champanhe e apaixonada por esse mundo das borbulhas. E hoje eu vim com muito prazer para a gente ter esse papo delicioso aqui. Olá, eu sou a Poliana Gomes, trabalho na área de alimentos e bebidas desde 97, sou especializada em vinhos e destilados e estou aqui para beber um espumante com vocês. Minha rede social é @poli_wines. Hello! Olá! Eu sou Mário Alasca, mais um episódio do Tome Gosto, Cerveja, Café ou Vinho? Ou nenhum dos três? O que nós vamos descobrir hoje? Nós vamos tomar champanhe ou espumante? Ou cava? Ou bebidas com bolinhas? Você sabia que champanhe quer dizer uma bebida que estoura bolinha, que você compra uma vez por ano? Mentira, não quero dizer nada disso. Estou com duas especialistas aqui na bebida, no espumante ou no champanhe. Elas vão me explicar. A Luísa Fonseca, ela que é colunista de vinhos, @Cidade Conecta, também especialista com duas experiências gastronômicas. E quem está comigo também é Poliana Gomes, ela que é instrutora da ABS Minas, tá bom? Da aula e também representa marcas aqui. Gente, cerveja, café ou vinho? Vinho. Vinho? Muito bem, Luísa começou. Por que vinho, Luísa? É a minha grande paixão, né? As borbulhas aí. Fiquei muito feliz de estar aqui, né? De poder falar um pouco, né? Do champanhe, principalmente, né? Que é a minha maior especialização. Então, acho que tem que aprender muito sobre cerveja com você ainda, porque... Mas você bebe café? Bebo. Café eu bebo. Minha família é do sul de Minas, então... A gente ama café. Alguém produz café na sua família? Não, produzir Ainda não, ainda não. Ainda não. Nós vamos chegar lá. Poliana, cerveja, café ou vinho? Vinho. Nossa, mas toma café? Tomo muito café, principalmente depois do vinho. Um espumante no café da manhã eu acho fenomenal, seguido do café. E vovô produzia café. Só Que beleza. Aonde que eu vou produzir café? E divisa com o Espírito Santo, na região, um pouquinho depois de Mutum, perto de Ocidente. Ali é Caparaó? Boa pergunta, não tenho a mínima ideia. Caparaó é um pouquinho antes, não? Ali perto de Manhuaçu, Manhumirim, e Ocidente Mutum está depois. Muito bem, Mara. Aprenda, toma na cara. Champanhe no café da manhã. Eu tomei uma vez mimosa, que uma amiga minha fez um aniversário, não vou falar a idade dela, que foi 40 anos, uma pessoa super educada. Falou assim, fazer meu aniversário, nós vamos tomar um café da manhã num hotel muito chique de Belo Horizonte. Também não vou falar que é o Fazano, que eu vou fazer propaganda aqui à toa. Aí, no final do café da manhã, elas, agora nós vamos tomar uma mimosa. Aí veio nessa taça flute aqui, suco de laranja com espumante. Isso. Você consome isso de manhã? Não, eu prefiro o espumante puro, em preferência um espumante brute, porque na verdade a mimosa, ela é para ser feita com prosecco seco, não com prosecco demi-sec. Mas devido a custos, eu acredito que aqui a maioria dos hotéis... A maioria faz com um espumante mais doce, né? E nacional também. Graças a Deus, viva o espumante nacional. Eu sei que esse episódio aqui é pra gente enaltecer o champanhe, espumante e derivados, e vamos falar sobre isso, uma barbaridade. Mas deixa eu te contar da minha experiência tomando álcool de manhã, favor. Depois dos 30. Assim, quando você tá no carnaval, se acordar e abrir uma latinha de cerveja, é super normal. Inclusive o Ministério da Saúde recomenda. Mentira, não recomenda não. Mas assim, esse dia que eu tava num brunch e tomei uma mimosa no final, eu achei que meu dia deu Eu tive que tomar cerveja depois. É mesmo. Interessante. Eu acho que oxigena o sangue. Você acha que oxigena acorda, o sangue? Eu brinco, Isso eu mesmo. falo isso. Mas você toma espumante no café da manhã? Olha, eu gostaria muito que fosse sempre, mas não, né? A gente, inclusive, já tomou um brunch junto, um café da manhã. Nem foi brunch. Foi um café da manhã cedo tomando espumante. Que Nós foi quando a duas. gente foi se conhecer pessoalmente, né? Foi. Porque a gente se conheceu durante a pandemia num grupo. Tá vendo? De mim. Mas aqui, ainda sobre o café da manhã com espumante, por exemplo, eu tomo café no café da manhã, eu tomo no máximo 150 ml. Tomo aquele café ali e tá bom. O espumante é um trem que você vai bebendo ou uma taça assim, pro forma? Depende do seu organismo e de qual que é o seu propósito. Pra mim, uma taça educada, não é uma taça cheia, até porque ela vai esquentando, mas eu tomo um pouquinho assim, ó. Não Uma é taça muito educada. não, mas é pra você
Mas claro que não é todos os dias ainda. Mas isso é o objetivo de vida. Vamos abrir então a que tá aqui, porque vocês estão falando tão bem de todos os dias tomar um café da manhã com espumante. Qual que é a garrafa que temos aqui? Essa aqui é uma cava, tá? Da região de Valência. É a Fincangueira Brut. Ele é um espumante orgânico e feito com macabeu, que é uma uva autóctone espanhola, e chardonnay, que é uma uva francesa, mas permitida pela legislação. Autóctone quer dizer que ela é selvagem? então? Nativa. Não, Nativa. do país. Tô tirando o espumante para o anel para evitar da gaiola, Eu acho a garrafa. autóctone um nome tão bonito, eu vou ter um cachorro com o nome de autóctone. Autóctone, senta. Cava é o espumante espanhol, Prosecco é o italiano, e espumante brasileiro é espumante. É isso ou qual que é a linha geral? Tem várias denominações de origem, né, que a gente fala. Inclusive, champanhe é uma delas. É até interessante a gente falar que champanhe é uma coisa, espumante é outra. Então, todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe, né? Então, aqui é um caso de uma denominação de origem diferente, que é cava, né? Que é o espumante dessa região, é uma DO, que a gente fala, né? Isso. A Polly tá até abrindo aí do jeito certo, né? pra DO é ensinar. a mesma coisa que DOC. Não, é isso? Tem Não? várias. É próximo disso, mas cada país tem uma forma de tratar isso, enfim, né? É imenso. DOC, Um denominação pouquinho de origem mais barulho que controlada. deveria. Tá Fez ótimo. barulho. Você Isso aqui. segurou vamos só... Replay. Você segurou a garrafa por baixo Isso. e você não tirou a gaiola. Você segurou a gaiola, colocou a mão por cima e girou a garrafa. Isso, e eu optei por tirar ainda os anéis por causa disso aqui, ó. Não sei se dá pra todo mundo Tem uma ver. marquinha na sua mão, isso? Isso, e pode agarrar às vezes no anel também. E eu opto por não tirar a gaiola, porque já aconteceu em sala de aula, de eu tentar tirar a gaiola normal e ela explodir na hora. No abrir. A gaiola ficou na minha mão, a rolha bateu no teto e, graças a Deus, bateu no chão, não bateu na testa de ninguém. Mas poderia ter batido no rosto de alguém. A gente tem uma pressão dentro da garrafa aqui de uma atmosfera, né? Então, assim, a gente... né, é muito... A pressão de um pneu de caminhão, né? Que a gente costuma falar. Então, é muita borbulha, né? E o ideal da gaiola é segurar. Porque se você tira a gaiola e deixa a rolha sozinha, a chance dela voar é enorme, né? Então a gaiola, de fato, tem uma função prática. Não é só pra me irritar. Não, ela tem duas funções. Quais? Tá? A partir do momento que o espumante está pronto e ele vai ser colocado no mercado, essa gaiola segura essa rolha para não sair, porque o que a Luísa falou, como aqui tem bastante pressão interna, dependendo do movimento, a pressão vai aumentar, porque as borbulhas, os gases, né, estarão em movimento, aumenta a pressão, a rolha escapa. Então, essa gaiolinha é para evitar dela sair. E a temperatura influencia muito nisso também, né? Por isso que deu esse arzinho a mais. Por isso que deu, tava porque um ela não pouquinho tá quente. tão gelada, Isso. então a pressão ela fica mais difícil de controlar na mão. Por isso que ela não conseguiu fazer tão sem barulho quanto deveria, porque realmente a temperatura... Mas então barulho não é bom? Não. Então, não, infelizmente não. Claro que usa muito pra comemoração, né? As pessoas gostam de estourar, de fazer aquele... remete à festa, Eu me sinto né? mais rico quando eu tô no pô, falando, ó, chegou a riqueza. Servir nas damas Eu primeiro, me sinto, por favor, qual é o correto? A sua. E só vou me Mas servir por último, porque eu fui quem experimentou. Ah, olha, protocolos. Tem vários. Então, se o seu marido chegou em casa sem aliança, tenha confiança que ele foi abrir uma garrafa de espumante, colocou a aliança no bolso e vai colocar quando ele chegou em casa. Tá, gente? Mulheres, é isso. Tá bom? Vou deixar isso Vai claro. nessa. Acredita, né, boba? Você se serviu... Você, quer dizer, você tá servindo espumante, muito obrigado. Gente, a taça Flute é um espetáculo. Você tá servindo espumante, você colocou um pouquinho, você degustou. Isso. Eu sei que no vinho faça isso. Espumante é da família dos vinhos ou ele é um vinho? Ele é o quê? Correto. O espumante, ele é um vinho com gás. Ah, tá. Os outros, a gente chama de tranquilo.
Ele é um vinho que passa por uma segunda fermentação, né? E essa segunda fermentação, ela gera essas borbulhas, né? E no caso, por exemplo, da cava, do champanhe, são métodos diferentes, né? Tem vários métodos de produzir o espumante. E no caso desses, é o método tradicional, que a gente chama, que essa segunda fermentação ela acontece dentro da garrafa. Então, as borbulhas que a gente vê aqui, elas são formadas dentro da garrafa, né? Peraí, vamos brindar, porque, Vamos. gente, eu tô no estileira. Se deixar, Eu tô me sentindo tão bobo hoje aqui, a nós todos, Tchim. ao espumante, ao champanhe. Pode brindar com a taça também? Pode. Eu brindo com a taça e com a mesa. Por quê? Não sei, eu desenvolvi toque. Não tem problema, Cheirosa. cada um tem os seus costumes, né? Cria suas próprias tradições. E aí isso vai se propagando, né? É, com certeza. Nó, que delícia. E olha que ela ainda tá um pouquinho fora da temperatura, porque ela tá um pouquinho quentinha. Eu sei, gente, era pra ela estar mais gelada. Vocês estão ouvindo em Mário, sem imbecil? Eu sou. Me perdoem, gente, tá? Na próxima nós vamos ter aqui uma champanheira que eu Oba! tenho em casa. Vou trazer ela, botar ela aqui bonitona, botar uma luz, vai ter tudo. Mas então, o espumante, o protocolo do serviço ainda. O espumante você serve um pouco e degusta. Correto. Seria o correto. Isso. Como um vinho normal. As pessoas fazem isso em restaurante e lugares do tipo? Então, o correto no restaurante é para quem escolheu o vinho, né? Você servir primeiro para a pessoa degustar e ver se o vinho tá bom, né? Se tá ok para ser servido pro restante. Isso, independente se foi homem ou mulher. Quem escolheu o vinho faz a prova e vai ser o último a ser servido. Independente se é mulher ou homem. Obrigado, gente, porque quantas vezes que eu não fui que a pessoa trouxe o vinho e falou: quem experimenta é ela, não sou eu. Assim, amor, isso é antes de te conhecer, tá? Minha namorada não bebe, enfim, tô me complicando. Então, a cava é o espumante espanhol. Correto. O champanhe é da região da Champagne, na França. Sim. No Brasil é o quê? Espumante. Espumante, exatamente. Agora o Rio Grande do Sul, né, acabou de conseguir uma DO também, né? Que isso é uma coisa que você tem que adquirir, né? Igual essas denominações e tudo, porque são muitas regras, né? São páginas de regras, de exigências que têm que ser aprovadas para que uma região tenha uma DO. Então, agora o Brasil tem a DO Vale dos Vinhedos, né? Isso. Que são os espumantes feitos no sul, mas tem outras regiões, né? Inclusive sul de Minas, né? Que a gente tava falando aí do café, que tem feito excelentes espumantes, né? Sim, sim. E os espumantes brasileiros, eles já são considerados os melhores da América Latina em geral. E aqui no Brasil, é o único lugar na América do Sul que tem uma DO exclusiva, para espumantes. Que é do Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Muito bem. Por que a gente associa champanhe ou espumante a Réveillon, ou então, se Deus quiser, vai voltar a se associar a ele à Fórmula 1? Eu tô desconsiderando aqui o cara que serve uma bebida piscando com fagulha em boate. Eu acho que isso passou. Eu não sei se isso ainda existe. Ainda tem. Ainda tem? Os bagateles da vida aí com isso. E é chique isso. Eu já vi foto, assim, do cara pedindo espumante, vem uma coluna de garçom, com as garrafas saindo faísca, e toca uma música e o cara vai e serve. Eu acho que muito balada, assim. Acho que as pessoas ainda têm um pouco isso, né? Não sei. Essas Entre o extravagâncias legal aí. e o brega, para que lado que nós estamos aqui no termômetro? Não vamos julgar porque as pessoas são livres. Não vamos julgar, Acho que não. porque é o seguinte, são tradições e são costumes. Por exemplo, por que a gente utiliza o champanhe na Fórmula 1? Por quê? Por quê? Ué, eu sou assim, né? Eu sou suspeita pra dizer, mas realmente assim, o champanhe, ele tem né? Tanto que as pessoas confundem espumante com champanhe. Tem gente que acha que tudo é champanhe, né? Uhum. Então, assim, ele tem um reconhecimento mundial muito grande, né? O champanhe, ele é, em geral, mais caro do que muitos espumantes, né? Que tem um tempo, muitas e muitas páginas de regras para ele ser feito, né? Então, assim, ele está como protagonista de grandes festas de comemoração, da Fórmula 1, inclusive navios, né? Os navios, quando são inaugurados, eles são batizados com a quebra de uma garrafa de champanhe. E é até interessante puxar um pouco isso, porque fala que se a garrafa não quebra, é o azar, né, pro navio. Teve alguma coisa com o Titanic? Eu acho que sim, eu não tenho A certeza, garrafa mas eu acho que quebrou, não né? quebrou. É. Então, tem muito isso, assim, é muito falado, que se a garrafa não quebra...
Mas eu acho que é isso. Eu acho que o champanhe é um símbolo, né? Eu não sei se tem alguma história mais complexa que você saiba, Polly, mas acho que tem isso de ser o nome champanhe é muito forte, né? Mas tem história da Fórmula 1? Ué, a Fórmula 1, quando eles começaram, era porque o champanhe era o espumante mais sofisticado da época. Não tinha essa variedade tão grande, de espumantes famosos como tem hoje. Então, quando começaram, optaram pelo champanhe e aí continuaram. O que tem acontecido ao longo da história da Fórmula 1 é eles mudarem, às vezes, o fornecedor, a marca. As marcas patrocinadoras, né? Isso. Mas até o James Bond já mudou de bebida por causa de mar, em função da marca. Então, assim, acho que o mundo comercial tá aí, né? Sim, Isso. a família real, por exemplo, tem vários champanhes que passaram já pela família real, inclusive todos que já passaram, é uma curiosidade interessante, eles têm um símbolo na garrafa que já foram oficiais da corte britânica. Então, assim, é bem interessante também. Corte Isso, né? britânica. E aí... Por favor. E aí tem um adendo, desculpa, porque hoje a Inglaterra está produzindo espumantes maravilhosos. E a crítica internacional, até mesmo para provocar, fala que a Inglaterra vai ser a nova Champagne, a nova região do champanhe. Eles devem se matar por isso, os franceses e ingleses, né? Certamente. Sim. Né? É bem complicado, assim. Porque fala-se, né, inclusive sobre a criação aí como começou o champanhe, o espumante. Porque tem gente que fala que foi criado, não foi, né? Foi descoberto, na verdade. Uhum. É uma história, assim, gente, vou dar uma pincelada, né? Mas as borbulhas começaram... A fermentação, né, do champanhe, do espumante, ela varia com a temperatura. E as leveduras, que são, né, as responsáveis por isso, elas mudam, elas adormecem ou se despertam com grande intensidade de acordo com as temperaturas, né? Então, isso acontecia em vinhos que eles queriam que fossem tranquilos, mas com essas alterações de temperatura, no verão, quando elas acordavam, depois do inverno, né? Elas acordavam frenéticas, essas leveduras, e geravam muito gás carbônico. Começou a explodir todas as garrafas. E foi uma loucura, assim, né? Resumindo, basicamente, mas o espumante, inicialmente, foi considerado um erro. E não algo proposital, né? Então, isso tudo foi sendo trabalhado. E eu acho que essa história ela é muito variável, mas acho que foi na Inglaterra, né? A primeira vez que foi feito de propósito, digamos assim, que foi elaborado um espumante, né? Até porque eles tinham os vidros mais fortes, né? Eles tinham os vidros mais resistentes na época, justamente para aguentar as borbulhas, que é um outro desafio, né? Então, tem uma rixazinha aí desde sempre, eu acho. E interessante porque na antiguidade tem registros de vinhos com gás. Só que, como não se vedava ainda, não se acondicionava vinhos em garrafas, os gases, eles iam embora. Então, eles só começaram a ter essa percepção de fato desse vinho com gás a partir do momento que começaram a ser engarrafados. Mas antes era onde? Ué, Barril? o barril foi bem depois, foi para transporte. Isso foi na época dos fenícios ainda, que começaram a envasar nos barris para transporte. Antes, bem na antiguidade, eram colocados em dólios, quefris, não só para elaboração, mas também era acondicionado e ali enfiava-se uma canequinha e tirava. Colocavam também em coutres, para poder ser levados de uma região para outra. A garrafa de vidro já é uma coisa bem mais moderna. Bem mais moderna. Dolly, que você falou, cerâmica? Dolly pode ser em barros, muito mais para frente em louça também, mas formato de Dolly, os quefris, são aqueles jarros antigos que a gente vê nas... Vaso chinês, só que mais simples, o formato. Com um fundo mais abaulado, tá. mais cônico, porque Entendi. é mais fácil de você colocar na terra, porque como não existia tanque de aço inox, para poder manter a fermentação do vinho base ou do vinho normal, vinho tranquilo, a terra que era o isolante térmico, para poder manter a uma baixa temperatura e prolongar o processo de fermentação, para você ter um vinho com maior qualidade. E eu achando que era só beber a bebida que pisca. Tá vendo? A bebida que pisca tem uma elaboração complexa.
A gente tá servindo o espumante hoje? Cava ou cave? Desculpa, cava, né? Cave Porque é onde ficam lugar as onde ficam as garrafas. garrafas, né? Isso. Isso, obrigado. A gente tá tomando a cava nessa taça Flute, que é a taça que a geração atual, Isso. né, viu a champanhe, o espumante, ficar popularizado. Para você que tá no áudio, a taça Flute é aquela fininha, é aquela compridinha fininha, né? Tá descrito. A minha mãe conta que quando era o tempo dela, era chique tomar espumante, era uma taça mais aberta, mais plana. Isso. Muito parecido com a do Dry Martini, que é aquela taça Isso, que é larga. Maria Antonieta, que a gente chama. Maria Antonieta. Isso. Larga ela não é tão funda, ela é mais baixinha. Isso. Quando que veio essa taça Flute, por quê? Sabemos? Quer falar? Vontade. Vou dar início, então, que eu adoro esse assunto de taças. Por favor. Então, essa taça era feita, ela era mais aberta, até tem uma história, né, que ela foi feita, baseada, né, inspirada nos seios de Maria Antonieta, na época. E é uma taça que eu acho super charmosa. Ah, tá. Gente, você que tá ouvindo, seis de Maria Antonieta, então é a taça mais larga, tá? Não é a Flute Não, tô pequenininha, não. começando lá do Não, é porque se alguém visse essa taça que eu tô na mão aqui, que é a Falasse- Flute, e a Maria Antonieta Não, tô tivesse esse falando da Maria seio... Antonieta. Não, Pois aí ainda existiam pessoas binárias. Ah. Não. Que era mais aberta, né? Mais baixinha, igual essa que ele citou. Só que a gente perdia muita borbulha com essa taça, porque ela era muito aberta. E os aromas também, né? Ela não segurava muito. E aí foi se evoluindo e trazendo, né? Uma taça um pouco mais fechada, né? Tô dando uma resumida, mas chegamos na Flute, que traz uma perlagem, né? Que são as borbulhas muito consistentes, né? Que ela concentra aqui, ela sobe e forma aquele cordão de borbulhas. E ela é mais fechada, enfim, para manter o aroma. Mas a gente tem aí evoluído mais ainda agora já. Claro que essa continua sendo a taça principal para eventos, para comemorações, enfim. Mas foi se abrindo novamente as taças, né? A evolução foi entendendo que esse fechamento muito grande da Flute, ele não permite que a gente sinta todos os aromas que a gente pode sentir num champanhe, num espumante. Então, ele tem um cordão de borbulhas muito bonito, mas fecha muito, né? Em relação aos aromas. E aí, foi voltando um pouco atrás. E hoje, a gente recomenda muito a taça que a gente chama de tulipa, né? Que ela é mais fechadinha embaixo para trazer esse cordão de borbulhas. E abre no meio e dá uma leve fechada no final para poder ter aquele contato com o oxigênio, que é o que libera os aromas, né? Ter um contato maior e depois não deixar que eles escapem tanto. E nesse meio do caminho, várias marcas foram, né, desenvolvendo taças específicas para o champanhe. Esse exemplo que a Polly trouxe aqui, que é uma taça que eu amo, de paixão. Que eu vou falar igual você, eu não vou fazer propaganda da Riedel, não. Não vou falar que é da Fala Riedel. da Não vou Riedel. falar que é da Riedel, não. Nem que a Mistral que vende, né, aqui em BH. A Mistral vende em BH? Vem. Então não precisa Mistral falar que a vende em Mistral vende em BH. não. Ela é uma taça, assim, super bojuda, né? Ela tem uma curva, não sei se vocês vão conseguir ver aí na imagem, ela tem um leve abaulado ali. E é uma taça muito interessante, né? Ela perde um pouco de borbulha, né? Porque Isso, ela é bem bastante. aberta embaixo. Então, assim, eu gosto de tomar uma, duas taças nela para degustar. Para Pra estudar. estudar sobre os aromas, que eu acho que ela traz todos os aromas que a gente pode sentir. Mas, talvez, para seguir a degustação, uma coisa um pouco menos, uma tulipa, uma coisa assim, para você ter um pouco de tudo, né? Quem tá no áudio, essa taça, como é que ela chama, esse formato? Essa chama Wine Wings da Riedel, é uma linha Wine Wings Champagne. Isso. Tá, isso é uma... Gente, pra você que tá no áudio, eu vou tentar descrever. Imagina uma taça de vinho, só que com papada. Entendeu? Tipo, sei lá, um político famoso tem uma papada muito grande. Então, ao invés da taça fechar e depois abrir, ela abre embaixo. Ela tem uma papadinha e depois ela volta a ficar uma taça de vinho normal. Isso. Isso. Audiodescrição. Experimenta. Agora claro. faz a comparação das Não, duas, dos aromas. impressionante o aroma, né? Sim. Porque na taça Flute, que é a taça pequenininha, vem muito doce e vem aromas frutados, né? Sobressai isso. Quando eu pego essa taça maior, a Wine Wings,
ela vem vários outros aromas. Aqui, por exemplo, eu tô sentindo quase que um terroso, assim, Fermento de pão, talvez. Fermento de pão. Ele Fermento puxa muito. pra um brioche, uma coisa Muito, assim, de muito, panificação, né? Muito. Deixa eu ver se o... Hoje, gente, em nome do podcast que eu faço aqui, não é porque eu gosto de beber, não, tá? Por favor. A gente tá bebendo profissionalmente. Não dá diferença? Rapaz, peraí. Peraí. Agora, claro, Buguei. entre a flute e entre essa taça, como a Lu tinha falado, né, a tulipa, se a pessoa, claro, hoje em dia a gente ter diversos tipos de taça dentro de casa é uma coisa muito complicada. Muito melhor, Wine Viu? Wings. Wine Wings. Com certeza. Então, pode-se usar taças de vinho branco, por exemplo, porque elas vão ser menos largas, né, menos abertas do que a taça de vinho tinto e vai cumprir essa função. E hoje em dia também tem algumas marcas que são vendidas em redes de hipermercados gourmets, né? A gente não vai falar nome como Verde Mar nem Super Não Nosso. precisa. Que tem as taças daquela marca assim desconhecida, Boêmia, Aham. né? Que você pode ter uma só para brancos, rosés e tintos. E, simultaneamente, você pode tomar o espumante com ele também. Agora, a nossa recomendação, né, minha, da Lu e de qualquer outro profissional, nessas taças um pouco mais abertas, serve-se sempre um pouco menos, para ela esquentar menos e, claro, para perder menos borbolha. Porque se você serve muito, vai tudo embora. Esse lance do vasilhame, né, do copo e tal, eu acho um barato. Isso que você falou de você ter uma taça só em casa, eu acho corretíssimo. Sim. Até fazendo um paralelo agora com o café, começou uma moda de servir certos cafés em taça. Sim. Eu fiz isso outro dia, eu achei um barato, porque o café ficou quente, assim, ao extremo. É claro que eu pré-aqueci a taça um pouquinho antes, que eu quis brincar com a sorte, mas nem tanto. Eu fiquei com medo dela trincar, então eu pré-aqueci a taça, coloquei uma aguinha quente ali, para depois servir o café, né? Não vamos também brincar demais com a sorte. Eu acho que enobrece a bebida. E, assim, mundo real, você vai ter uma taça na sua casa. Eu, na minha casa, por exemplo, eu tenho 2 taças flute que uma vez um hotel me deu de presente, porque a gente fez um show de stand-up comedy lá. E ele me deu um presente, assim, 2 taças flute e uma tacinha, uma garrafinha baby, assim. E são as que eu tenho em casa. Agora, o fator sensorial, de fato, a taça mais aberta, acho que ela preencheu mais a minha língua. Tudo. Né? Ficou mais gelado. Eu não sei se rolou um fenômeno psicológico ou se foi vindo mais aroma, então eu encontrei mais sabor, mais notas sensoriais, o né? contato com o oxigênio ele é maior, então ele libera todos esses aromas que você pode sentir, né? E eu achei um barato, eu farei isso em casa. Vou tomar espumante agora na taça de vinho branco. Achei isso legal. É o Coringa que Pode. eu recomendo pra todo mundo. Você não precisa investir, porque realmente taças Não, e assim toma-se são... cerveja também na taça de vinho branco. Sim, claro. Ela é super Coringa. Toma-se cerveja também. Inclusive o café, né? Como você falou. Sim, o café. Assim, esse café na taça. Eu fiz um dia, beijo, minha irmã tinha ganhado um café na casa da minha mãe. E eu falei assim, ela não me deu esse café, mas eu vou tomar um pouquinho aqui hoje. E era um café muito chiliquento. Eu fiz na taça e ficou legal. Agora, deixa eu colocar um papo alheio pra vocês aqui. Os copos térmicos, tem uma marca que tá mais famosa, não vou falar o nome agora pra não ficar denotativo. Mas engraçado, a pessoa fala, eu tomo cerveja só no copo térmico, porque ele mantém ela mais gelada. E eu posso ficar tanto tempo X com a cerveja no meu copo, porque vai ser melhor. Mas o gás vai sair, né? Isso que eu falo com a turma. Se você colocar muita cerveja ali e não tiver a mesma frequência de serviço que tem, por exemplo, com o copo que aqui em Minas Gerais a gente chama de Lagoinha, que é o copo americano, né? Que é 150 ml ali, eu acho que você perde muita carbonatação, Sim. né? Então, essa área de contato da parte de cima, super relevante. Mas que você explodiu minha cabeça com essa taça aqui, completamente. Eu não vou tomar mais nenhum. Hoje, essa taça é minha aqui hoje. Perfeito, pode Entendeu? ficar à Todo mundo que eu vontade. apresento, as taças mais bojudas, fala, nossa, apliquei isso. Porque Isso. realmente é uma experiência. Agora, eu não recomendo nesse copo térmico Sim. você colocar o espumante, porque ele vai perder a carbonatação, o gás, né? As borbulhas, vai embora rapidamente. Ele pode até segurar um pouco a temperatura. Mas eu, particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Porque, para mim, o sabor do metal, Ele interfere. ele interfere em quase todas as bebidas. Inclusive, para mim, na cerveja também. Então, você entre tomar a mesma cerveja em lata e em garrafa, você vai tomar em garrafa? Eu prefiro a garrafa, o biquinho da garrafa, do que no metal, no copo térmico. Apesar que antigamente se tomava vinho em garrafas em taças de estanho.
Porque o Sim. vidro ainda não tinha sido inventado para isso. Sim. É engraçado. Eu tive um amigo meu de São Paulo que me lembrou, ele me chamou e falou assim, Gordo, tu já era chato com isso, né? Você lembra que você não bebia long neck? Eu tive um tempo da minha vida que eu briguei com long neck. Que eu abria a long neck, soprava ela por cima, eu não lembro disso, esse cara me lembrou. Claro. Esperava, sei lá, 5 minutos pra começar a beber, porque os gases que ficavam ali me incomodavam. Ah, tá. E antes, um amigo meu que me relembrou isso, falou, Gordo, você já era chato, né, meu? Eu falei, cara, fazer o quê? Uma vez, o Marco Falcone me serviu uma cerveja fantástica da Falk, que é... Ah, meu Deus, a com jabuticaba, que é o nome de uma atriz. O nome foi voltando na minha cabeça, eu vou lembrar, me perdoa, mestre Falcone. Ela é uma cerveja feita no estilo belga. Ela... Vive por Vivre, não é atriz, é um filme, Vive por Vivre. Ah, tá. E aí, quando ele me serviu, e não sei se vocês conhecem o Marco Falcone, mas ele é uma entidade, assim, você tá na frente dele, sempre tem história, muito bonita, envolvente. Você vai tomar essa cerveja e ela vai ser maravilhosa! E aí ele me falou uma questão de ouvir o som da cerveja, dessa cerveja, que quando você colocava na taça flute e escutava, dava aquele som de fundo do mar. Então, vocês que estão me vendo aqui, se alguém viu essa Eu vi cena, que eu você tava escutando... fazendo assim, eu falei, gente, A champanhe, né, a cava aqui no cava. caso. Existe alguma coisa dessas coisas românticas, assim, do som da champanhe, além do som da garrafa sendo aberta? Olha, o que eles falam, não na taça, até então, não sei se você conhece alguma história de ouvir na taça, mas, claro, o abrir, o que a gente estava comentando antes, do estourar, porque por que a gente brinda, toca uma taça na outra? Porque é a única sensação que a gente não tem com uma bebida, com um vinho. Você tem o visual, o olfativo, o gustativo, mas você não tem o auditivo. Então, por isso se brinda. Ou por isso você, no caso do espumante, diferentemente dos outros vinhos, né, os tranquilos, ou os de sobremesa, ele explode. Então, isso é mais uma coisa para você ouvir, para comemorar, para festejar. Eu, particularmente, quando eu vou brindar, eu tenho muito cuidado para não quebrar a taça. Porque o que mais quebra a taça dentro de casa ou num restaurante é o brindar. Porque às vezes você vai com um pouquinho de força a mais. Essas taças que vocês estão usando, elas são muito boas, porque elas são de vidro com titânio. E muito local, muito restaurante opta por usar uma taça de vidro para quebrar menos. Isso aqui quebra menos do que uma taça de vidro comum. Eu tô te ouvindo aqui, eu achei fantástico, você já me deu um corte maravilhoso. Mas assim, eu já consegui quebrar copo Lagoinha com a turma nos meus tempos de brutalidade. Sim. Mas eu achei interessantíssimo isso que você falou da sensação que a bebida não tem, que é o áudio, porque eu já fui professor de inglês, e aí a gente teve um treinamento uma vez com uma pessoa super credenciada da UFMG, de neurociência, sei lá o quê, e ela nos falou que quanto mais sinapses a gente proporcionasse aos alunos durante a aula, melhor eles iam aprender, porque a sinapse é a ligação entre neurônios. E cada sentido que você usa, você conecta mais, você tem mais ligações de neurônios. Então, você me deu uma explicação pro brinde na cerveja, que eu guardei pro resto da minha vida. Ou seja, estamos produzindo sinapses. Sim. Meu Deus, eu nunca achei que esse podcast ia chegar nisso. neurociência. Algum dia alguém vai me internar. Existe temperatura ideal pro espumante ou pro champanhe? Sim. Para diferentes tipos de espumante, quanto mais leve, mais doce, com a temperatura mais resfriada. A gente pode começar em 6 graus. Quanto mais levinho, 6, 8 graus. Espumantes de corpo médio, 6, 8, 10, 12. Quem que é corpo médio na balada? Assim, pra quem não sabe o que é. Quem tá ouvindo a gente aqui agora. Ótimo. Bom, corpo médio são a maioria dos espumantes brut, tá? Quando você tem um bruto natural ou um brut nature, ele provavelmente vai ser médio ou até médio mais, tá? E os leves, a gente pode pensar em espumantes tipo moscatel, alguns demi-sec. Agora, isso tudo vai depender do produtor e do estilo que ele quer fazer. Porque é possível fazer um brut mais leve, assim como o moscatel com corpo médio. O que é corpo médio? A mesma coisa que você vai pensar, desculpa para ele, né? Com a cerveja, com o leite, com o café. Pegando para o café, talvez para ficar mais fácil, se você pega um café expresso, ele tende a encher toda a sua boca.
Uhum. Com bastante, não vou falar em complexidade, mas em peso de boca. Encheu, pesou. Um café coado, a gente pode pensar num corpo médio, tá? E um café levinho, aquele que você faz para uma criança. Na minha época, gente, eu tô com 51 anos, tá? Só para contextualizar Não parece, aqui, não obrigada. parece. É o vinho, eu durmo na barrica. Na casa da vovó, aqui em BH, tinha café das crianças. Só que hoje é um chafé aquilo. Tanto que a gente começa a crescer um pouquinho, a gente chega aos 10, 11 anos, todo mundo queria o café dos adultos. Porque não tinha graça aquele café, café das crianças. Mas era um chafé, né? Então aquilo ali muito levinho. Não é que é ruim, mas é leve. A ponto. Não aqui o vinho, tá, gente? Mas ao ponto de ser tão levinho que naquela época a gente podia tomar o café. O vinho, tem aquele vinho que é muito levinho, que ele é delicado, ele não dá aquele peso de boca. É aqueles vinhos mais frescos, né? Que a gente fala, coisa de piscina, assim, um vinho mais welcome drink, uma coisa mais leve. Você vai aumentando estrutura, você aumenta, por exemplo, ele fica mais gastronômico, então ele já pede uma comida, ele já pede uma harmonização. E acho que a tendência, né? Vai subindo o corpo e você vai aumentando um pouco a temperatura justamente para você sentir. Tanto que aqui, da hora que a gente abriu, ele não tava já tão fresco, mas à medida que ele vai esquentando mais na taça, ele vai liberando mais aroma e você vai conseguindo sentir coisas diferentes. Eu agora que você me deu essa Ele taça muda. aqui, que eu não beberei em outra jamais, espumante na minha vida, mudou total. Porque pra mim o espumante era bebida de brinde, de festa, de formatura ou casamento. Né? Me perdoa o preconceito. Esse é o meu objetivo de vida, é mudar isso aí. Eu tô narrando aquilo que eu vivo. Tanto é que eu tenho espumantes em casa, que eu fico assim, não, tem que abrir isso. Mas eu fico, não, tem que ter mais gente pra beber, porque 2 só é igual charuto, assim. Eu mesmo não consigo fumar o charuto inteiro sozinho. Mas, assim, essa taça mudou tudo, porque agora eu tô sentindo mais aromas, tô sentindo mais complexidade, mais boca. Mas voltando à temperatura, me corrijam se eu tiver entendido, se eu tiver feito uma interpretação errada. Eu vou ser muito resumido aqui. Quão melhor e mais chiliquento, não deixa ele gelar muito. Correto, Correto? correto. Pra quem tá ouvindo a gente aqui, o Brasil é um país tropical. Réveillon, por exemplo, que a maioria das pessoas gosta de tomar espumante, ou confunde ele com a cidra, falaremos sobre isso também. Cidra é uma bebida legal, só que eu acho que aqui no Brasil a gente recebeu ela do jeito errado. A gente tem a cidra como, Tem cidras excelentes, como né? A cidra substituto é uma do bebida de espumante. maçã. Eu acho que é outro perfil de bebida. É outro perfil. O pessoal da sim. cerveja tá chegando na cidra, né? Mas enfim, voltando aqui a bebida gelada. A dica, pelo que eu interpretei do que vocês falaram aqui, porta de geladeira, que aí vai ficar de 5 a 8, mais ou menos. Se for o caso, sobe pra gaveta embaixo do freezer antes de servir. Perfeito, só para dar uma quebradinha. Ou então, você tá num lugar que é muito calor, você vai ficar com ela muito tempo fora da geladeira, sobe pro freezer 10 minutos antes de servir, Ok. leva pra praia e abre, porque ela vai chegar na temperatura ideal. A mesma coisa se fosse um vinho tranquilo. Esses Tá macetes... ok? Sim, Tá perfeito. ok. Ah. Não, porque o que acontece? Tem coisas que são a regra ali da degustação, que a gente tecnicamente faz, mas eu acho que a gente tem que levar pro dia a dia, porque que vai ficar prático, né? Uma coisa que não é muito recomendada é você assustar a bolha, que é você vindo quente direto pro freezer. Aí Você não. dá esse choque térmico, não é correto pra borbulha, enfim. Você interfere um pouco na qualidade disso, Mas né? aí ele fez certinho, Mas, porque primeiro ele colocou na Você porta da vai geladeira. subir devagar e dá um... Isso. Ah, Aí não, vai. então explica aí. Então não deve pegar o Direto espumante e colocar quente. direto no freezer. Não. Nenhum tipo de vinho, tanto o espumante quanto qualquer outro. Você Mas a assusta as borbulha moléculas. em si, ela tem muita... Ela não leva desaforo para casa. Então, por exemplo, a questão da luminosidade afeta as borbulhas. Esse choque muito grande de temperatura. Tem todo um cuidado que você tem que ter no armazenamento, nessa refrigeração, para você manter a qualidade quando você for abrir o espumante. Vocês estão falando aqui, e você falou de tomar cuidado com todas as bebidas, eu gosto de traçar paralelo para quem tá ouvindo a gente, para que a pessoa pelo menos consiga construir um raciocínio. Então, eu diria que você não pega uma carne fantástica, põe no freezer e depois desce. Se você vai fazer no dia, né? Claro que carne pode ser congelada, dependendo da demanda, né? E tal como você também não tira do freezer e faz de cara, né?
Uhum. É claro que são princípios, são matérias diferentes, são princípios diferentes, mas tomar esse cuidado. Assim, eu sei que você falou isso muito bem, que você assusta a borbulha, mas qual que é a implicação prática de eu pegar o espumante, o champanhe, e colocar no freezer? Vai menos, mais, vai mudar o perfil sensorial? O que vai acontecer? Pode mudar o perfil sensorial, exatamente, assim, pode... Ou Você seja, vai muda alterar o aquilo gosto, ali tá, que... gente? você pode mudar a característica, né? Porque, igual eu te falei, a luminosidade, ela pode deixar a bebida choca, né? Ela pode perder se você coloca no sol, tanto que tem... o vidro já é escuro, né? Na maioria das vezes. Quando você tem um vidro claro, coloca-se muito uma proteção, né? Um celofane, uma coisa assim, né? Tem garrafas assim que tem que proteger do sol, porque você pode... essa incidência de luz pode afetar as borbulhas. Então, você pode dar uma assassinada nas borbulhas. Assim como esse choque de temperatura, né? Você vai subir de uma vez, baixar, né? Na verdade, de uma vez, e não faz bem, assim, pra bolha, realmente. Você pode perder a qualidade. E isso, quanto mais complexo o espumante, quanto mais, como você falou, quanto mais chiliquento... Chiliquento. Isso. Quanto mais sofisticado o espumante, mais ele sente. Quanto mais simples o espumante, menos ele sente. É igual a gente pegar a cerveja dessas marcas grandes. Eu vi muita gente fazer isso, até eu, quando era mais nova. Pegava a latinha, tacava direto no freezer. E o ideal, a gente sabe que mesmo numa latinha, o ideal não é fazer isso. Tanto que existem as geladeiras próprias para espumante, para cerveja. Isso, obrigada. O espumante, como você falou, a gente coloca na porta da geladeira ou até mesmo dentro da geladeira. Tem geladeiras que já são adaptadas com as prateleiras. Tem um espaço Isso, bebida. mais amplas, porque aí você já coloca as bebidas em pé. E outra coisa, espumante só se guarda em pé. Diferentemente do vinho, você não pode guardar o espumante deitado em hipótese alguma, nem inclinado. Por quê? Porque o líquido em contato com a rolha vai umedecer. Sim. A gente quer isso pro vinho normal, tranquilo, porque ele não é normal, tá? Mas pro vinho que não é espumante, porque ela fica umedecida e fica inchada. Com espumante acontece o contrário. Se começa a umedecer demais, ela vai encolhendo, porque o gás pega o caminho do líquido e vai embora. Você abre passagem, entre aspas, ao umidificá-la, para o gás ir embora. Água mole em pedra dura. Essa rolha, ela não é hermética, né? A rolha de cortiça, ela não é hermética. Ela tem uma micropassagem de gases, né? Que ela vai aos poucos oxidando. Então, se você pode conservar muito bem um champanhe, um espumante por anos. Principalmente os vintages, né? A gente vai chegar nisso, é muito assunto. Mas você tem um potencial de guarda maior, enfim, você pode guardar por muito tempo, desde que você armazene de forma correta para você não perder qualidade. Mas quanto mais anos você guardar isso, menos borbulha você vai acabar tendo em taça, né? Eu, por exemplo, coleciono champanhes antigos, então eu gosto muito. Mas você tem uma adega na sua casa? Tem. Seus champanhes, seus espumantes cabem em pé na sua adega? Não, então, não. Eles ficam em pé lá no armário e depois na adega eles vão... Ah, muito bem. Na hora de refrigerar, eles vão... não, então só para refrigerar pode, você não deve guardar. Correto. Então, tem muitos estudos, sabe? Que foram feitos. É um dilema, eu acho, esse assunto. Não vamos falar assim, sobre sabe? dilema, que é bom da polêmica, da corte. Não, porque eu acho que tem assuntos que são dúvidas ainda, né? Eu busco estudar sobre isso, mas eu acho que é um assunto polêmico ainda, essa questão do armazenamento. Porque o vinho é algo que é indiscutível que ele tem que ser deitado, porque senão, né, a rolha não vai umedecer, igual ela já falou. E o champanhe e o espumante cada vez têm sido feitos estudos, assim, se interfere ou se não interfere, né? Então, eu não sei, assim, se faz muito. O que eu ouvi das últimas vezes é que talvez não faça tanta diferença em relação ao espumante, ao champanhe. Mas depois tem que... Guardar ou só... Em pé ou deitado? Olha, eu não sabia. No início, quando eu entrei para o mundo do vinho, eu guardava tudo deitado. E eu observei que alguns espumantes, depois de vários anos, foram anos mesmo deitado, a rolha, quando eu fui abrir... ela tá até em cima com... E aí, das pessoas com as quais eu trabalhava falou assim, mas Poliana, você deixa o espumante deitado? Não pode. Então, foram depois de alguns anos no mundo do vinho que eu fui aprender a colocar em pé. Coincidência ou não, de lá para cá, e isso já tem mais de 15 anos, eu só guardo em pé.
Eu acho que não tem, eu não sei, assim, isso é um assunto que eu acho que a gente fica vendo os estudos, as coisas, né, e tentando entender, porque muda muito, Sim, né, sim. os estudos vão evoluindo, e a gente vai testando, acho que é muito teste mesmo, né, essa questão. Mas, eu acho que é importante essa troca gasosa, né, você saber que isso vai acontecer e que quanto mais antigo, menos bolha você vai ter ali, né. Grandinha, pede a segunda garrafa pra nós, por favor. Eu tô fascinado com uma coisa que a gente tá vivendo no momento, que são os bons espumantes brasileiros. O brasileiro, a vida inteira, costuma consumir marca, né? Eu digo até expandindo isso pra roupa, né? Tem um pessoal que tem uma tara com marca, que parece que ele não usa a camiseta, ele usa uma propaganda da marca que ele colocou outdoor. 2 mangas, um outdoor, Isso, né? isso Uma mesmo. gola. Eu torço muito pra gente repensar isso. Porque eu tenho certeza que o povo não tem dinheiro pra usar o sistema de marca que usa aí. Mas não cabe a mim julgar as pessoas. E teve alguém aqui esses dias, eu não vou me lembrar se foi o Ricardo ou se foi alguma outra pessoa, quem que foi, que falou assim, olha, a gente ouve falar de festas maravilhosas, nababescas, com a bebida do rótulo tal, que é caríssimo, mas é claro que tem outros valores ali, além da marca pura e simples, né? Não vão também jogar para baixo uma marca construída ao longo de anos, né? Por favor, não é isso. Mas assim, quem estava aqui um dia falou, olha, faça uma recepção fantástica com vinhos espumantes brasileiros Claro. de custo-benefício sensacional. Nós temos uma nota de corte de preço para começar a partir de... Depende do estado que você está, porque os nossos impostos são completamente diferentes. Aqui, em BH, Minas eu acho que se a gente pensar num espumante nacional do tipo Brut, aí eu não estou falando de Moscatel, não. Mas eu acho que Brut, eu acho que aqui em BH, em Minas Gerais inteiro, vai ser o quê? A partir de 80, 100 reais? Ou menos um pouco? Tem algumas coisas que você consegue garimpar, assim, na faixa de 60, né? Cavas, por exemplo, né? Tem cavas que eu consumo, uma cava de dia a dia, bom que a gente consegue nisso. Mas eu acho que tem muito isso mesmo que a Polly falou, porque a gente tem impostos muito altos aqui no nosso estado, né? Então, acaba que dificulta um pouco. Isso Mas a gente, né, consegue coisas muito boas, abaixo até 100, eu acho, assim, custo-benefício para, né? Mas então 100 seria um muito bom. Sim, sim. Não, Assim, tem... para uma pra recepção, para começar, mais pra gente, começar, né? Seria viável, né? Eu tenho Sim. certeza que as marcas Chili Quentes, que tem todo o seu mérito, a marca construída ao longo de anos, tem um porquê, isso veio de fora, então vai chegar aqui mais caro mesmo. Eu tenho certeza que sai muito mais caro. Sim, mas a ressalva é, tirando a parte da marca, quanto menor a produção, mais caro o produto vai ser. Exatamente. Por quê? A infraestrutura vai ser a mesma para você produzir em maior escala ou em menor. Porque quanto menor a escala do vinho produzido, no caso espumante, mais atenção ele precisa. Em larga escala, você pode ter um espumante que não necessariamente precisa ser feito pelo método tradicional, mas ele pode ser pelo método tanque, que é um método mais comum, ou o charmat, É um como ele método é mais conhecido. rápido, né? E mais em massa, assim. E você consegue espumantes maravilhosos e que muitos hoje em dia já têm altíssima qualidade daqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, e que você fica muito na dúvida ou mesmo não percebe que não é champenoise. Que não é champenoise. Que esse método de charmar, né, pra você entender que eu já falei do tradicional, né, Por que é a favor. fermentação em garrafa. Esse charmar, ele faz as 2 fermentações em tanque. Tanque de aço inox, né, que é hermético. Então, ele não é direto na garrafa. E ele é um tempo menor, né? Então, assim, mas tem, né, marcas, como você Isso. falou, que fazem o que a gente chama de charmar longo. Então, que deixa muito tempo ali em produção, né? E esse tempo, ele é o responsável, inclusive, puxando um gancho pelas borbulhas, pela grossura das borbulhas. Então, é um indicativo de qualidade também, essa questão da borbulha, a borbulha ser fina, claro que pensando na temperatura correta, tá? Porque às vezes quando tá mais quente, acaba ficando um pouco maior. Mas, quanto mais fina a borbulha, mais qualidade você tem ali, porque você tem mais tempo da produção, enfim, se for uma coisa mais longa, né? E isso tudo puxa pro que a Polly falou de valores, enfim, né? E até a gente tem os espumantes aqui no sul de Minas que são um valor um pouco mais elevado, Isso. talvez por isso, assim, porque são
produções bem menores que estão começando. Ó, Ó, a nesse Polly aí tá foi abrindo perfeito. o espumante, então ela fez o correto, ela segurou a garrafa por baixo e foi girando até ele abrir. E esse já deu menos som. Eu não gosto de falar barulho, que uma vez um professor meu, Marcos Veras, né, isso não é barulho, é som. E aí eu falo som, então ele fez um som menor. Eu tô percebendo a distância aqui, que aparentemente a cor dele é um pouco diferente do outro. Sim. Ele é menos amarelo. Ele é rosé, não é? Esse. Ele é rosé? É. Até porque se viu pouquinho, eu não vi que ele era rosé. E esse é safrado. Ele tá estragado, é melhor não servir, né? Pode servir só pra mim. Eu tava ali em algum lugar, eu vou querer a taça chiliquenta, dá licença, pô, pera aí. Não, Gostou, passa né, até da água. chiliquenta? Não sai disso jamais. Eu li em algum lugar que o espumante não é safrado. Isso é lenda urbana? Ou ele não é safrado nunca? Não, isso varia. Safrado é o seguinte, é quando ele é de apenas um ano, uma colheita, uma safra, né? Todo Ele vinho. pode ser ou não, qualquer vinho é isso. Se você tem lá, os safrados geralmente são feitos em safras excepcionais. Tem vinícola que faz todo ano e tem outras que escolhem safras incríveis. E quando a safra não é tão boa, eles apelam pelo que a gente chama de vinhos reserva, que tem ali guardados de anos anteriores, e eles são misturados, é feito um blend com com a colheita, com os vinhos base da safra atual, né? Então, isso é uma estratégia, realmente, mas pode ser ou não. Isso é uma escolha da vinícola e depende de como o ano foi naquela região. Gente, que iguaria é essa que vocês estão servindo? Só pela cara que Essa vocês fizeram, eu tenho certeza iguaria que isso é muito bom. Sim, esse é um espumante nacional do Rio Grande do Sul. Ele também é feito pelo método tradicional, né, que você tinha explicado antes. E ele é um corte de 2 uvas. Chardonnay, que a cava também tem, porém esse aí tem a Pinot Noir, que é uma uva tinta. Tá? É o Máximo Boschi o nome dele? Correto, e é safra 2015. Ah, ele é safrado, então. Isso. Biografia é o nome dele? Do nome dessa linha. Dessa linha. É, É um Brut Rosé. correto. Safra 2015, método clássico. Muito bonita a garrafa. Gente, a nós todos, né? Esse podcast não foge ao protocolo. Isso, é o Né, a nós barulhinho. todos. Interessante. Excelente. Apesar dele ser rosé, apesar de, né? Ele não é... Pelo menos não sei se é o estúdio, se é a luz aqui. Eu botando um do lado do outro... Vamos servir um pouquinho, Ele é só pra mais gente fazer um clarinho, comparativo. Claro. Ele não é tão vermelho Sim. quanto o rosé que a gente tá acostumado, né? Do Isso vinho, né? varia muito, né? Assim, porque, por exemplo, o mais comum, né, de fazer dos espumantes, atualmente não é o único método, mas é o mais utilizado, que é o assemblage, né? Que é um blend de vinho base branco com vinho base tinto. Então, esse blend, ele varia a quantidade que você vai misturar, como que tá aquele seu vinho tinto, enfim, o tanto que você vai colocar aqui. Então, esse é um rosé bem, bem clarinho, né? Sim. Que varia muito. Não E é tem que trem alguns bom. rosés que a gente chama de rosé de sangria, né? Rosé de sangue, que aí eles são com a maceração em contato com a casca. Aí eles são super escuros. Que costumam ser os rosés bem, né? Bem mais escuros. Então, esse de blend, ele varia, né? Na cor. Isso vai de acordo com a proposta que o Com a produtor proposta, quer. Qual que é Na o hora do objetivo, blend, se que é é o o- visual. Se ele quer, inclusive, um espumante com um pouco mais de tanino, por exemplo. Hoje eu tô achando lindo, tô achando tão bonito vocês falando isso mundo, comigo. né? Eu tô tendo uma aula aqui. Mas deixa eu trazer pra minha realidade aqui. Eu não sou bebedor de espumante. O último espumante que eu tive aqui, um momento transcendental, o Ricardo Sá participou comigo aqui. Professor, meu amigo Ricardo. Um abraço, Ricardo. Obrigado pelas indicações de excelentes entrevistados que você me dá. Ele trouxe um espumante que eu bebi. Eu pirei aqui no podcast. Eu postei ele. Se eu olhar no meu celular, que eu imbecil, devia ter escrito, não escrevi. Aí eu pirei, postei na minha rede social. Postei no Stories. Aí um cara foi responder: Ah, Mário, vai te catar. Eu aposto que isso é coisa de rico que você tá tomando. Eu pirei, tá, gente? Essas duas mulheres aqui, elas estão nível superior ao meu. Eu transcendi e eu fui descobrir que custava R$42. Ai, que delícia, amo isso. Amo. Eu não sou champanheiro e espumanteiro igual vocês duas. Mas assim, eu achei um barato que ele custou R$42. Eu também e me adoro satisfez. Isso. Porque eu acho que a gente tem que quebrar certas coisas. Porque senão cria um distanciamento. Sim. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Que eu achei legal pra caramba. Por que eu tô fazendo esse prelúdio todo? Uma das bebidas que teve mais na moda e vai e volta é o Clericot.
Aham, Ela leva espumante. isso. O que é o clericot, especialistas? É um drink que pode ser feito tanto com espumante quanto com vinho branco, né? É. Com frutas. E aí varia um pouco as receitas, assim. Tem gente que coloca um pouco de Sprite ou água com gás, ou enfim. Mas é um drink super fresco, né? Bem beira de piscina, assim. Uma coisa que você pode misturar várias frutas. A gente que vive nesse país tropical, acho que combina super, né? E dá pra você ter essas duas versões, assim. Tanto de vinho Sim. branco quanto de espumante. É como se fosse uma sangria, porém, de um outro país. Então, deixa eu falar pra você, minha amiga dona de casa. Esse fim de semana, eu fiz um café na casa do meu sogro e o pessoal acha muito lindo quando eu faço expresso tônica, que eu faço às vezes com prensa francesa, que eu não tenho máquina de expresso todo lugar que eu vou ainda. Quem sabe eu chego nesse nível. Aí eu pego um copo, uma taça de vinho ou um copo alto, tocho ele de gelo, coloco água tônica e coloco o café por cima pra ficar as duas etapas, pra ficar bonitinho e tal. O clericot, você, minha amiga dona de casa, que tá ainda vacilante de entrar no mundo do espumante, você vai comprar o espumante que você dá conta de comprar, Claro. né? Isso O mesmo. que você dá conta de comprar, Isso. que cabe no seu orçamento ali pra você fazer esse teste. Aham. Você vai picar umas frutas bonitinhas na sua casa. Carambola é uma fruta visualmente linda, que você corta, ela vira uma estrela. Sim. Uva é bonito, eu não sei porque a gente tem uma tara com uva, não sei se é porque ela segura ali o caldo por ela ter a casca mais densa do que o resto da fruta, mais rígida ali, enfim. Morango é legal também, acho que o Sim. morango e Kiwi champanhe... também fica... Kiwi Ficou fica bonito muito legal. visualmente. Sim, sim. Vai colocar numa jarra de suco... Me empresta essa jarra de água aqui, ó. Você vai colocar numa jarra de suco transparente. Quem tá no podcast, eu tô com a jarra aqui na mão, tá? Não tô recebendo R$1 dessa fábrica, deveria. E vai colocar o espumante... Podemos congelar a fruta antes, já que o Brasil é um país muito quente, para ela segurar a temperatura ali? É do jogo? Eu costumo fazer o gelo de morango pra gelo de colocar no morango. clericot. Aí você, minha amiga, vai colocar o espumante nessa jarra, sem medo de ser feliz. Desapega disso. Coloca o espumante nessa jarra e serve. Tá bom, não tá? Isso mesmo. E, por favor, não mexam como faz com os drinks. Não pegue a colher grandinha, suco. não. De suco, ou a bailarina que é utilizada para fazer os coquetéis, né? Aquela colher fininha. Não mexa. Porque levou o espumante, é o tipo de drink que você monta. É o drink montado. Você coloca as frutinhas e vem com espumante. Se você mexer, o gás vai embora mais rápido. Ele já vai embora, mas vai mais rápido ainda. Porque isso é um negócio que eu acho de uma elegância. Eu acho que aqui no Brasil a gente é meio brigado com certas coisas. A gente consome, não é falar mal de marca. Eu não sou contra marca, eu sou publicitário e marcas, por favor, venham para esse podcast. Mas assim, eu acho que às vezes no Brasil a gente fica tão preso a ter uma marca. E tem boas marcas que têm espumantes de preço acessível. Sim. Né? Mas isso para uma recepção, para uma tarde com amigos, seja no churrasco, na piscina, em qualquer coisa, isso é de uma elegância e acaba ficando mais leve também, porque a fruta vai diluir um pouco ali. Pode colocar gelo no clericot? Tem gente que coloca. Eu prefiro a fruta congelada ao invés do gelo, ao invés de colocar Então se você não congelou a sua fruta, pense bem em colocar o gelo. Mas assim, eu acho que democratiza a coisa, sabe? Sim, sim. Temos drinks legais com espumante além da mimosa e do clericot que a gente possa citar 2 ou 3? Tem o que Aperol, que royal. Royal! Beijo, amor. Olha, o que royal, na verdade, ele, quando surgiu, foi com champanhe. Tá? Então, é champanhe, um pouquinho de licor de cassis e uma cereja em natura. Só que tudo é adaptável, né? A cereja in natura, não é conserva que é do Claro que Royal? que não. Mas É as uma- pessoas usam em conserva. por isso mas que é a não adaptação. Que é o drink... Hoje, minha namorada e minha mãe têm o mesmo drink favorito. Meu Deus, isso pode ser um Ótimo. sinal. É. Abrasileirando o que Royal aqui. Eu tive em Ribeirão Preto... Nossa, deixa eu contar esse caso, amor. Não briga comigo, não. Tava eu e minha namorada, por acaso, a gente conseguiu um hotel legal. Falei com ela assim, você já tomou um drink na recepção do hotel? Ela falou assim, não. Eu falei, então hoje nós vamos tomar um drink na recepção do hotel. Aí foi o Key Royal. E eu achei o máximo, que era a primeira vez dela tomando um drink, eu achei aquilo sensacional. Ele é um drink muito elegante, eu diria que ele é quase que sexy, assim, porque ele tem esse vermelho, tem a fruta ali em cima, Esse degradê na cor. Que esse fica, degradê na né? cor e tal. Isso. Você falou da cereja in natura. Aham. E eu tendo a querer abrasileirar as coisas, porque eu ainda não entendi porque tudo aqui tem que ser de baunilha, blueberry,
coisas que não são do nosso dia a dia. Nós temos uma vastidão de ingredientes, assim, incontáveis. Se eu tiver sem o licor de casa, sem a cereja in natura, eu posso usar a nossa querida acerola, que é parente dela? Ou vai ser um sacrilégio? Alguém vai... Ei, Ou vai morrer um chinchila na Indonésia? se eu Na fizer? verdade, o que acontece? Quando os drinks são criados, eles são pensados numa combinação. Uhum. Então, aí seria interessante que, vamos abrasileirar? Ok, eu mantenho o espumante do tipo brute, porque ele já vem com licor. Que aí, se eu vou mudar a fruta, eu posso também mudar o licor, né? Então, já estou pensando aqui na carambola, que ela é mais cítrica do que a cereja. Eu procuraria um outro licor para harmonizar com a carambola. E aí vem a adaptação total, porque eu não preciso ficar fiel à receita de origem. Atenção você, bartender, você mixologista que está acompanhando esse podcast. Por favor, o Kir Royal... Então vamos batizar e vamos dar um trabalho para alguém fazer isso aqui. Kir Royal já existe. Ele é o Kir Royal, ele é em inglês. O nosso Kir brasileiro vai ser o quê? Nós vamos criar nós vamos dar um nome para ele aqui agora. Eu adoro batizar as coisas no ar, porque é a interação ao vivo, é o que vale, é o impagável. É a transmissão de futebol, você não sabe o que vai acontecer. Vai ter um jogo. Ótimo. Como é que a gente chamaria um Kir brasileiro que vai levar o acerola ou carambola, Ótimo. um licor que você, mixologista bartender, vai desenvolver isso para nós e vai postar e nós vamos repostar. O que vai ser o nosso Kir? Eu tô tentando fazer aqui um trocadilho com Kir, tipo, o quê? Kir bom? que bom. Kir Ai, meu legal? Deus, eu sou péssima pra criatividade. A gente vai pensando e daqui a pouco sai. Que aí eu não vou sério, parar de pensar. aí, atenção você, cria esse coquetel. E se ninguém criar, o Conrado vai criar, viu, Conrado? Fica esperto aí, Conrado Salazar, meu amigo, meu irmão. Gente, vocês alguma vez já cometeram alguma gafe muito grande ou passaram um perrengue em função dessa bebida maravilhosa que é o espumante, que ele tem borbulha, ele é chique e ele é alcoólico? Bom, eu já contei aqui no início, que foi eu fui abrir um espumante na sala de aula, na época que eu ainda tirava a gaiola, ele explodiu, né? E a rolha voou, bateu no teto e depois, graças a Deus, bateu no chão. Não, mas não eu teve fiquei com a gaiola. sangue. Nem Ainda bem que não. Graças a Deus, não. Ah, mas Comigo, eu tenho um caso também com a mesma coisa. Porque eu falo assim, gente, a gente abre o tempo inteiro. A coisa que eu mais faço é abrir espumante do jeito certo, champanhe e tudo. Mas tem hora que não dá. Ou a temperatura, ou alguma alteração, alguma coisa que deu. Então, assim, nossa, em evento já aconteceu comigo. Eu falo, gente, eu abri todas as garrafas maravilhosamente bem, de repente... Gente, escapuliu. Já aconteceu isso mais de uma vez. Escapuli da minha mão, mas ainda bem que eu tive reflexo bom, mas aí você para o evento, né? Mas você A pessoa pegou fica a rolha no ar? Peguei a garrafa. Ah, tá. Goleira da foi todo seleção mundo. brasileira. Voou todo mundo, que a garrafa escapuliu porque escorregou. Aí eu não consegui manter a força, ela... E a garrafa quase. Era um champanhe vintage. Nossa. Champanhe. Mas entornou Eu alguma segurei, coisa? um pouquinho só. Segurei na raça, assim. Aí depois o pessoal vinha, assim, nas próximas que eu ia abrir, as pessoas vinham... Você quer que eu abra pra você? Falei, gente, isso é a coisa que eu mais faço. Mas às vezes acontece. Acidentes acontecem. Uma vez eu conversei com uma pessoa quando eu tava começando a querer bicar vinho. Assim, eu não falo que eu bebia vinho, eu tava bicando vinho. Aí era um senhor já mais velho, eu acho que ele até não está entre nós. Eu vou querer falar que foi o Guilherme João, não sei quem foi. Ele falou assim, Mário, meu filho, deixa eu te explicar. Vinho é o seguinte, o vinho branco é para elevar os pensamentos. Ele falou uma coisa desse tipo, o vinho tinto é para ter pensamentos prazerosos e o champanhe é para regar o prazer. Temos alguma fala desse tipo do espumante, alguma coisa assim? Várias. Porque eu adoro essas coisas. Várias. Se eu não me engano, Coco Chanel, ela falava que ela bebia espumante, como que é? Quando estou apaixonada e quando não estou, é esse? Não. Não, é Não, uma porque esse é outra. Então, qual que é da esse? Lili Boulanger. Enquanto ela lembra. Vai, qual que é esse? Não, é porque ela falava... Era Lili Boulanger, se não me engano.
Bebo champanhe quando estou apaixonada e quando não estou. Quando Essa. estou com sede ou quando não. Quando estou com fome ou quando estou satisfeita. Então, ela falava todos ela comparava os momentos que ela bebia o Isso, tempo inteiro. isso. Resumindo, só que tem a frase, é grande, assim, né? Mas eu acho que era Lily Boulanger. Mas a Chanel também tem uma frase. Tem. A Napoleão Bonaparte fala que nas vitórias ou nas derrotas... Porque é merecido nas vitórias e necessário nas derrotas. Isso mesmo. Que fantástico. E tem aos montes, né? Não, mais? Cadê? Vou pegar, que tem um Você monte. não então tá bom. É porque eu acho um barato essas frases, porque Tem além disso várias. virar um azulejo que eu vou pendurar na minha cozinha um dia. Aliás, haja parede de cozinha se eu quiser pendurar todas as frases que eu falo. Assim, eu acho que é porque eu vim do rádio, então jargão pra mim é uma coisa super legal. Que as pessoas subestimam o poder do jargão. Ele é quase um mantra que você consegue repetir ad eterno. Para servir na mesa, desejável termos o balde com gelo, salmoura? Dependendo da temperatura, sim. Porque se você estiver em casa, você pode voltar com ele pós-aberto para a geladeira, preferencialmente depois de aberto, aí sim, ele já está resfriado no congelador. Porém, uma coisa que a gente não fez aqui, existe uma tampa própria para o espumante, para que ele não vá perdendo o gás enquanto a gente está bebendo. Principalmente se for um casal dentro de casa, ou não importa onde, mas assim, dentro de casa, você vai beber ele mais lentamente... Você coloca a tampinha dele, ele tem uma garrinha aqui embaixo, e ele segura, ele evita com que o gás vá embora. Inclusive, um espumante, dependendo da qualidade do espumante, se ele for muito bom e essa tampa muito boa, você pode tomar no dia seguinte que o que ele perdeu de gás foi mínimo. Quanto que custa mais ou menos? Isso que eu tô achando A que eu vou tampinha? comprar. Sei lá, R$30. Tem coisa barata, tem alguma 30 barata. reais, Tem várias 40 no marcas que máximo. fazem. Você compra? Gente. Você compra... É só jogar na internet tampa para espumante. Stopper, que eles chamam assim de... Mas um dia de boa, dependendo da marca e tal? Tranquilamente. Eu vou comprar um trem desse Se for demais. um bom mesmo, uns 2 dias aguenta, Isso. tranquilo. Porque depois do Vacuum minha vida mudou. Claro. Aquilo ali é a melhor coisa que tem. E depois também guarde as suas meias garrafas, tá? Porque você e a sua namorada tomaram um pouco. Sobra um pouco mais de meia garrafa, você usou o Vacuum. Aí vamos supor que daqui a pouco você tome mais um pouco também. Sobrou meia garrafa, passa aquele para garrafa pequenininha. E aí tampa, claro, usando o Vacuum, porque ele vai ter menos superfície de contato, porque você não consegue tirar tudo, né? É engraçado, eu acho mó barato quando eu vou num sítio, numa fazenda, numa casa de campo, e tem várias meia garrafas assim, eu falo assim, não, minhas carnes vão ficar boas demais. Que é aquele lugar que tem uma meia garrafa que tá ali há 2 meses, sabe? Uma vez eu fiz um coração de galinha com um monte de meia garrafa de vinho que, olha, poucas vezes na minha vida eu fiz uma coisa tão boa. Gente, eu sinto muito dizer que eu acho que nós vamos acabar esse podcast agora. Oh, meu Deus, tanto assunto, Eu né? avisei que a gente tinha assunto pra um dia. Não tem problema nenhum. Eu tô pensando aqui no tanto de assunto ainda. Não tem problema nenhum. Esse foi o episódio 1 com Ótimo. espumante, champanhe. Nós teremos ainda o episódio 2, 3, 4, 5 e 10. Se Deus quiser, alguém vai inventar esse kir brasileiro, se é que ele já não existe. Marco Tomei Gosto, se for postar o vídeo, isso aí, me manda, por favor. Vocês querem deixar um recado para quem quer entrar no vinho ou no espumante e tem vergonha? E se eu puder pedir de coração, fala assim, você que nunca bebeu espumante, por quê? Eu vou dar um relato. Eu descobri o vinho verde porque o Gustavo de Áquero esteve aqui. Uma vez eu fui numa feira do Super Nosso, feira de vinhos de Belo Horizonte, uma feira tradicionalíssima, e um português me serviu um vinho verde. Eu falei assim, gente, isso é legal? E eu desde então consumo vinho verde. Eu achei o vinho verde um barato. Ele me agrada muito, me fala mal do champanhe, mas eu achei ele um pouco menos doce. Ele tem uma astringência, às vezes, que me agrada. Gosto desse. E eu acho ele um pouco mais macio, talvez menos carbonatado. Eu acho que ele tem um agulhado elegante, não que o champanhe não seja. Mas eu queria que vocês mirassem a pessoa que tem aquele dinheiro ali pra gastar, que gasta aquele dinheiro com outra coisa, mas tem medo de tomar um espumante. Vamos deixar uma mensagem pra esse pessoal? Eu acho que assim, as pessoas costumam começar muito por coisa mais doce, né? Acho que vai nisso. E assim, se você jogar direto uma coisa muito encorpada, muito, assim, natura e tudo, eu acho que não vai ser o ideal pra uma pessoa que tá entrando no mundo do vinho. Então, assim, se ele gosta de uma coisa mais doce, tudo bem. Então, você vai começar a subir nesse dulçor, que eu acho que é o ideal, né? Porque tem vários níveis, né?
a gente tem os doces, tem os bruts, extra brut, natura, enfim. Esses nomes, eles são associados à quantidade de açúcar que você tem no final ali. Então, acho que a pessoa vai evoluindo o paladar. Se você jogar um secão de uma vez, a pessoa vai horrorizar e vai falar, nossa, igual quando toma vinho tinto, né? Quando começa, e fala, nossa, tá pregando. Então, a dica é não ir o seco é demi-sec, é brute, é o quê? Começar por quem? Qual o sobrenome? O brute é o coringa, né? Ah, tá. Mas Então se a vai no pessoa brute. gosta do mais doce, ela vai subindo ali devagar. Mas eu acho que tem que evoluir com calma. Se você for direto pra uma coisa muito estruturada, talvez a pessoa fique meio com medo mesmo, né? Com isso que você falou, assim. Não, então vamos no brute, assim, O brute linha é de o regra, coringa. vamos começar nele? É um ótimo coringa. A minha dica é para pessoa independente. A gente está falando do espumante, mas essa regra é válida para tudo no vinho. É não beber puro. Coma junto com o espumante, no caso. Então, o que nós mineiros gostamos muito? Aliás, o Brasil inteiro ama. De tirar gostinho ali. Uhum. Um torresmo. Olha mesmo? Sim, Super porque tem combina. bastante gordura. Correto? Olha! Então, se a gente tá no espumante brute, tá? Para quem tá começando, come com torresminho. Vou falar bem mineira. Um espumante com torresminho. Tudo que tem gordura com ácida, espumante, ele é característico de ter uma acidez, né? Então, tudo que tem acidez com a gordura, ela limpa aquele paladar ali que fica uma harmonização maravilhosa, assim. Eu adoro. Coxinha com champanhe. Uma querida amiga minha que, assim, um exemplo pra mim no mundo do champanhe, que é a Daniela, ela que me ensinou isso, a coxinha com champanhe, então... É uma dica que eu acho, assim, sensacional. Pastel, tudo isso. Torresmo. Agora, para quem ainda, igual ela falou, tá nos doces, então pode pensar no espumante moscatel, mas porém com coisas mais doces para acompanhar. Chocolate branco? Eu acho que o chocolate ele é meio complicado, porque assim, o tipo de gordura de chocolate ele é diferente, ele tem uma parafina, então você tem que ter um chocolate muito bacana. O branco piorou, porque nem todo branco tem cacau. Então, assim, ele bloqueia as papilas. Qual doce, Poliana? Agora eu te interrompi, eu tô culpado. Qual Sem doce? problemas. Vamos pensar em finais de festa, de casamento, de aniversário. Aqueles docinhos enquanto as pessoas servem, tem aquele buffet de várias coisinhas doces que Sim. são comuns. A festa que às vezes a gente tem no dia a dia também. Aquilo fica muito melhor com um espumante do tipo moscatel do que com um copo de licor. Uns petit fours, umas coisas assim, Petit né? four Buffet, também, os biscoitos fechamentos doces ficam ótimos. Com salada de fruta. Legal. Fica bom também. Chegou uma pergunta aqui de um cara chamado Mário Alasca, que falou assim, eu odeio panetone, mas o panetone recheado com doce de leite eu acho legal porque ele tem doce de leite no panetone. A gente pode tomar espumante ou champanhe com o panetone harmoniza? Sim, com esse de recheado com doce de leite, eu iria por contraposição. Eu iria no espumante brute, eu não iria no espumante moscatel, porque o dulçor do doce de leite, ele vai ser muito mais intenso e com mais personalidade do que o moscatel, porque o moscatel é um espumante leve, delicado. E se eu tirar o panetone e levar só o doce de leite? Não que eu seja alucinado com doce de leite. E o doce de leite? Mesma Continua coisa. no brute, Que beleza. Então, quer dizer, gente, acabei de descobrir se espumante combina com gordura, eu sou o maior consumidor de espumante do mundo. Refeição perfeita, companhia perfeita, no lugar perfeito. Entrada, prato principal, sobremesa. E qual champanhe você pode variar? Nossa, Luísa, agora você me por apertou. favor. Peraí, volta. Refeição perfeita, companhia perfeita, no lugar perfeito. Você pode fazer tudo harmonizado com Nossa, que um coisa espumante, ou você pode ser feliz e fazer um espumante só. Eu sou muito fã de tomar o champanhe puro, champanhe. só ele. Então, assim, eu gosto muito harmonizo muito, né? Mas eu acho que, nossa, champanhe perfeito. Pra mim, eu ficaria num... Eu gosto muito de champanhe barricado, forte. Pode falar o rótulo. Putz, grila. Acho que eu iria numa garrafa de Krug. Uhum. Aí tem que falar lugar e a companhia. Claro. Você tá aqui nesse podcast pra isso. Vixe. Um dos lugares que eu mais tenho, que eu vou sempre, é lá em Champanhe. Eu acho que é o lugar que eu mais sou feliz na vida, assim. Eu fico muito, muito feliz lá. E quem sempre vai comigo é minha mãe. Então, acho que é um momento aí que a gente tem muito bom sempre, né? Então, acho que seria isso, assim. Entrada. Champanhe. E champanhe.
Vieira, mas aí não vai tanto com a Krug, porque a Krug é muito, né, encorpado. Mas acho que eu gosto muito com champanhe seria uma Vieira ou então uma coxinha, se tiver aqui. Champanhe. Você varia bem também, mas na champanhe não vai ter a coxinha, então não vai ter jeito. Você levou pra lá a coxinha, vai. É isso, tá. Então pode ser a coxinha. Com queijo cremoso, requeijão cremoso ou só frango? Aí eu gosto com. Então tá bom. Nossa, é muito difícil isso. Prato principal. Prato principal, eu amo harmonizar champanhe com carne. Carne Legal. vermelha. Eu faço muito isso em todos os meus eventos. Eu sempre coloco um champanhe encorpado com carne. Então, eu iria com uma carne vermelha, um cordeiro, um filé, uma coisa assim. Cordeiro feito como? Ai. Dá pra ser uma paleta, ou então aquele cordeiro assado muitas horas, aquele que vai desmanchando também, que eu adoro. Hashtag já coloquei farei. em alguns. Já coloquei em alguns eventos que deu muito certo com champanhe. E sobremesa, eu sempre gosto de um doce com fruta pra champanhe. Eu costumo não... Eu tenho até feito alguns testes com chocolate, que eu tenho um pouco de dificuldade de chocolate com as borbulhas. Mas eu tenho feito alguns testes pra ver o que vai bem e o que não vai. Mas eu costumo preferir uma fruta vermelha, então um cheesecake, uma coisa assim. Você vai experimentar o chocolate da Cacau Dourado, que elas são Bean to Bar. E elas têm chocolate com morango, com framboesa, os não Bean sei to o Bar, quê. eles são os que vão harmonizar melhor, né? Justamente por não ter essa coisa da parafina, da gordura hidrogenada, enfim. E se você negociar com elas, elas arrumam uma receita para suas harmonizações, viu, Que queridas? ótimo. Ó, não pensei muito nas minhas escolhas, não, mas acho que Tá? foi no que... Você vai ligar para Cacau Dourado. Tá bom. Juliana. Vamos lá. Para não dar briga de companhias perfeitas, porque as companhias perfeitas são os meus amigos. Então, Perfeitamente. se eu falar um nome e não falar outro, eu estou em maus lençóis. Então, eu vou com o meu filho, tá? Uma viagem que eu gostei muito e eu quero fazer com ele é ir para Nova Zelândia, tá? Sim. E pensando no champanhe, eu escolheria um Premier Cru. E de entrada seria ostras, ostra fresca. Uma coisa bem simples assim, tá? Prato principal, eu quero abrasileirar. Eu quero o nosso bife filé, não sei o nome como Bife acebolado. Não, Sem o cebola. filé Wellington. Perdão. Nacional, porque você tá na Nova Zelândia, né? Wellington, Burro. Beef Wellington. Aqui, não, mas é porque é brasileiro, né? Aquilo de envolver a carne com aquela massa folhada, isso não é brasileiro? Eu achava que Eu era. acho que não sei. Eu não eu sei. não sei se é britânico ou alguma coisa porque ele é assim. com Não par sei. com Não? cogumelo e a massa folhada. Mas a carne no meio. Isso. Bom, porque eu não sou da cozinha. Então, eu apanho com a origem Não tem dos problema, pratos. não. Eu também Sem não problema, sou, posso ter tá falado uma ótimo. bobagem. Isso, acompanhado só de legumes salteados, uma coisa mais simples. E aí, para acompanhá-lo, seria um champanhe rosé do Clube Tressor, que é a minha Adoro. paixão. Clube Tressor é um clube de vários produtores de vinhos. É isso para outro... Os pequenos produtores de champanhe. Isso aí, outro podcast a gente fala. Claro, teremos. E a sobremesa eu voltaria com o mesmo champanhe da entrada, porém com algo bem mais, assim, não sofisticado. Seriam umas castanhas, uma coisinha assim, só para finalizar na sobremesa. Entendi. Então não é tão doce a sua sobremesa. Não. A pergunta que eu esqueci de fazer. O champanhe, você tem que deitar a taça para servir? Qualquer espumante. Você inclina um pouquinho, Espumante. porque a borbulha, a espuma, né, sobe demais, então você tem que inclinar para você servir de uma forma melhor. E perder Servir menos direto, gás, né? Porque se você O coloca... impacto muito... Gente, fantástico. Muitíssimo obrigado. Vamos terminar esse podcast com um brinde? Vamos. A nós todos, um brinde. Sim. Sigam essas pessoas fantásticas que vieram aqui hoje no podcast. Já tá na descrição do episódio. Poly Wines, Poly com 2 L's e Y, underline Wines, W-I-N-E-S. E Plop, a Luísa Fonseca, Plop, P-L-O-P, .champagne, tá bom? Nas redes sociais, elas são essa simpatia, me deram essa aula de espumante e champanhe aqui no podcast. Eu sou Mário Alasca, te vejo numa próxima. Valeu, tchau, tchau, povo.